Olá, boa tarde. Vamos lá. Ah, que lindeza, minha xará. Todos bem? Ah, que legal. Vou aguardar alguns instantes só para o pessoal entrar, a gente começar a esquentar. Todos estão me escutando? Quem está aí já consegue me escutar? Tá tudo tranquilo? Boa tarde, Natasha. Então, acho que estão me escutando, que deram um joinha. Ah, pronto, a Chara respondeu. Maravilha. A minha convidada já chegou. Então, acho que a gente já pode começar. Vamos lá? Então, eu já vou dar o pontapé inicial. Boa tarde, eu sou Simone Vilegas, sou coordenadora do Museu da Energia de Salesópolis e eu estou aqui a maratona de lives em comemoração ao Rio Tietê, ao Dia do Rio Tietê, que por sinal é hoje, gente, dia 22 de setembro, é comemorado o Dia do Rio Tietê, né? Essa data, né, instituiu o dia 22 de setembro pela Lei Estadual 7815 de 1992, tá? E que tinha como objetivo mobilizar a sociedade e os poderes públicos sobre a adoção de medidas de preservação. Então é uma data de alerta, né, gente? É uma data para a gente pensar o que a gente está fazendo, né? O que a gente está... A gente colocar a mão na consciência e verificar, a gente está no caminho certo? A gente está trabalhando em prol do meio ambiente, em prol dos rios, né? Então é uma data que eu vejo que é uma data de alerta. É uma data que a gente tem que comemorar, porque é um rio muito importante, mas principalmente é uma data de você pensar nas suas atitudes, né? Repensar. Então, é uma data muito importante para nós do Museu da Energia, é uma data que é comemorada todos os anos, né? Como eu comentei ontem, na live de ontem, a nossa ligação com o Rio é muito íntima, né? O museu está localizado no município onde nasce o Rio Tietê. A gente está inserido na área da centenária usina hidrelétrica de Salesópolis, né? Então são as águas do Tietê que movimentam as turbinas há mais de 100 anos. O bichinho está lá trabalhando, ó, constante. E para mim é um privilégio, porque eu estou ao lado de um rio Tietê limpo, um rio Tietê vivo, né? Eu fico muito feliz e orgulhosa disso, né? Da gente ainda ter ali o comecinho, né? Ser algo que você se orgulhe. Então, hoje é uma data de alerta. A minha convidada é uma convidada, assim, que eu tenho uma admiração, não só como pessoa, mas uma profissional, e ela hoje ela tá no dia certo, né? Porque o que ela batalha, né? O que a gente, assim, o que eu acompanho os trabalhos dela na luta, né? Não só pelos rios, mas pelo meio ambiente de uma forma geral. Então, calhou muito bem essa data com ela. Primeiro que ela também é lá de Salesópolis, então ela tá ligada ali com o Rio Tietê, né? Ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente e eu quero ouvir muito. E também o legal é que ela tem uma ligação muito forte com o Museu da Energia, né? Com a usina centenária. São familiares, então ela tem muita história aqui pra gente. Pessoal, só para eu não esquecer,
durante a live vocês podem me encaminhar perguntas, né, comentários, eu vou dando uma olhadinha e aí a gente vai conversando, tá bom? Eu vou colocar agora a minha convidada aqui, deixa eu só apresentá-la, Solange Vu. Olha, Solange, que delícia, quanto tempo eu queria bater esse papo com você, estou muito feliz. Eu conheci você em 2008 no Conselho de Meio Ambiente lá de Salesópolis, você na época era secretária de Meio Ambiente, né? Então, olha quanto tempo e quanta coisa eu aprendi e estou aprendendo com você. A Solange ela é bióloga, hoje ela é diretora de Fiscalização e Controle Ambiental da Prefeitura de Suzano, membro do Comitê de Bacia do Alto Tietê e do Conselho Gestor da APA Várzea do Tietê. Ela tem muito mais coisa aí, mas eu vou deixar ela contar. Deixa eu só procurar ela aqui. Calma aí. Guardando, Solange. Ah, que lindeza! Ô, Solange, que delícia, viu? Também. Muito feliz com você aqui com a gente. Eu sempre falo isso para você, né? É sonho É. realizado. Que bom. Aí o universo conspirou, né? A gente se admira mutuamente, né, Simone? Ai, Eu que fico bom. Ai, gente, tô muito feliz. eu fico feliz de ouvir isso de você. Ai, Não, que bom. minha presidente do Condema de Salesópolis por toda uma gestão. Ai, que delícia. Solange, eu fiz uma breve apresentação, mas eu gostaria que você, né, se apresentasse, contasse um pouco, né, da sua questão profissional e da sua ligação com o Rio Tietê e com a usina, que eu acho assim que é uma coisa que eu até vou falar, acho que é uma conversa para mais de uma hora. A gente vai tentar, né, falar tudo. É uns causos, né, Simone? A gente podia virar a noite aí na beira de uma fogueirinha, Nossa, sem queimar, né? típico. Fogueirinha só nos causos. Vamos lá. Então, realmente, eu também estou muito feliz, né, pelo convite, pelo dia, pela data. Uma das minhas grandes felicidades na vida é ter realmente tido essa função, né, eles terem mudado e dado uma função nova para a usina, né? Acho que a gente usa esse termo carinhoso, né, familiar aí da usina, né, que hoje é um museu. Então, uma das grandes felicidades foi isso, não ficar no abandono, dar um novo uso a esse local tão importante, tão querido, né? Que esse é um local já que ele é didático por natureza, né? Por Sim. conta de ter uma natureza exuberante, né? E aí o rio. Bom, então é um pouco se mistura, né? A minha formação profissional, mas acho que ela vem antes, né? Então, para quem não conhece, né, quem não é de Salesópolis, talvez não conheça um pouquinho da história da usina. E então, meu avô, né, começa tudo na minha família com a vinda do meu avô Victor Vu, da Finlândia. Ele era engenheiro hidráulico, né, essa formação aí. E ele vem para o Brasil e vem justamente para Salesópolis na construção dessa usina. Hidrelétrica, a primeira, do Tietê e tudo. Eu assisti ontem, mais tarde, a live lá com o Mário Mantovani, querido, também, né, que foi falado um pouquinho disso. E aí, então, começa essa história. E a minha avó é a Ana Maria, né, tem muitos Vítors e Anas na minha família, né, por conta desse casal aí, primeiro aí da nossa família. Então, eles se casam e aí o meu avô, além de construir a usina, ele passa a ser chefe da usina. Ele trabalha na usina até se aposentar. Então, a família toda é constituída aí. A minha mãe, que é a caçula, né? Também Ana Maria, ela nasceu aí, onde hoje é o museu. Então, a gente tem uma ligação muito grande. Quando eu nasci, o meu avô já havia, inclusive, falecido e já era outro, já não existia mais assim essa frequência tão grande, né, da gente aí no local da usina, mas por sorte, o meu tio mais velho, né, o tio Francisco, o Chico Vu, conhecido, né, tão conhecido também,
comprou um sítio vizinho, e onde a gente podia, então, andar o dia todo aí pela mata da usina, andar de barco, pescar e aproveitar aí essa ligação. Meu tio também trabalhava na Light, né? Depois Eletropaulo, então a gente sempre teve esse vínculo. E isso acho que conduziu assim a minha formação. Eu sou bióloga de formação, né? Inicial. A gente não para de estudar nunca, né? Ah, De é. formação inicial, mas então acho que muito por aí. Essa é a minha convivência da minha infância, adolescência toda imersa aí nesse local aí, ela com certeza conduziu, né? Também eu acho que é da minha família essa questão que a gente herdou, até minha mãe é uma das fundadoras do Grupo Ecológico Nascente do Tietê, né, onde também já eu iniciei também como os fundadores, né, foi até no dia 7 de setembro, fez aniversário agora, né, passado, do grupo, de fundação do grupo. Então essa consciência de respeitar a natureza, de lutar em prol, né, de fazer alguma coisa, ela sim vem de todo esse berço. A minha avó era muito interessante. A minha avó era a pessoa mais econômica nessa questão, mais de valorizar a questão ambiental. Então, imagina, eles moravam aí na usina, não pagava água nem energia. E sempre economizou, usou correto, nunca usou a mais, né? Sempre teve essa consciência, né, de utilizar o que é sem desperdício, utilizar o que precisa, né? Então, acho que isso é uma formação. Aí, essa minha participação, né, inicialmente no grupo ecológico, e depois a gente teve também a Lar Terra, de educação ambiental, Éden, vô, meu primo, a Ana Lúcia, né, todas aí mais pessoas, e a gente formou essa outra instituição, foi quando eu, então, fiz todo o acompanhamento com a SOS Mata Atlântica lá na Nascente. Então, tudo que a gente viu lá, então, assim, a gente fez um monitoramento com aquela mala de análises, né? Ah, Estudando aí o DBO, coliformes, todas as análises durante o processo de desapropriação da área da nascente até a área até o da EE, né? Aí instituiu o parque e esse processo já está resolvido. Então, a gente teve uma participação bem direta também, né? Então, acho que a minha relação inicial é essa, e depois, por conta da minha formação, a biologia vê tudo de forma muito sistêmica, né? De forma muito sim. holística, de forma muito integrada. Então, aí me leva também para um caminho já de começar a participar, que eu entendo que a única forma que você faz uma gestão ambiental é por bacia hidrográfica. O rio, né, é o principal ali, né? Então é meio por aí que é o meu caminho. Ah, que delícia. E você também, uma coisa que eu descobri esse ano, até então eu não sabia, que você também é ligada à família dos Freires, né? Que é da Cachoeira dos Freires, Justamente. Então, olha como é forte. duplamente. Não tem jeito de escapar, né? O meu pai, né, embora em Salesópolis todo mundo conhecia como João de Souza, né, que irmão de Souzinha, né, a gente com essa característica gostosa interiorana, né? Gente de quem você é, né? Assim que a gente se Sim, apresenta sim. aí, né? É, de que Mas família? Você é filho de de que quem? família? Então, mas meu pai, a mãe, né, a minha avó Julieta Freire, né, irmã do tio, de todos os freires aí, até da mesma família do Marcos Melo, prefeito de Mogi, né? E Ah, assim, então a família, a Cachoeira dos Freires, então, né, da família da minha avó por parte de pai, era propriedade. Então, assim, realmente, quando houve aquele consórcio, né, a energia elétrica era muito necessária, principalmente para os industriários da época poderem avançar, né, naquele desenvolvimento, naquele momento. Então, foi uma ação interessante, né, de um consórcio que eles formaram entre si para adquirir a área para montar a usina. A Light veio um pouquinho depois, né, nessa sim, história sim. toda. Né, então já foi eles movimentando. Mas então para você ver como a gente tem assim, tá muito forte. A minha ligação é assim, como é que a gente fala? É uma ligação que vem da terra aí, né? É, Do ar não, aí, da água aí.
É do Não tem ambiente como mesmo, é muito escapar forte. Não, de não todos os tem. lados. É. Ah, que bacana. Ontem eu até estava conversando com o Mário, né? E aí a gente conversou um pouco sobre o processo da criação do Parque das Nascentes. E aí Uhum. eu queria saber agora o seu ponto de vista, né? Você como munícipe, como atuante aqui do município, como que você acompanhou assim esse processo? Como que a sociedade na época encarou? Se puder falar um pouquinho para a gente. Então, a nascente, então, demorou muito, eu acho assim, né, na minha visão, a, onde, eu acho que essa questão de importância da nascente do rio, ela começa a aparecer com uma conscientização da importância do meio ambiente, de entender onde é, e realmente o projeto Tietê Vivo, o projeto Tietê, né, que o Tietê Vivo era nosso de Salesópolis, né, da Ecotur, tudo, mas o Sim. projeto Tietê em si, e aquele movimento que que a SOS, ela inicia, né, essa ebulição de todo mundo pensar e falar nisso, ela jogou um olhar para a nascente Salesópolis que não tinha. Porque a nascente, ela já tem a plaquinha lá até hoje, né? Que foi em comemoração do quarto centenário de São Paulo, em 1954, que ela foi, vamos dizer assim, descoberta. Eles fizeram aquela Sim. expedição famosa tal e chegaram até essa nascente que era dentro da propriedade da dona Terezinha Da Chaves, né, Dona da Teresa. família Sim. toda querida, nossa querida família aí. Então, só nessa década, então, de 80, que começou a surgir o interesse de escolas, grupos, pessoas começarem a visitar, né? Não tinha isso. Então, aí começou, aí foi essa preocupação, acho que o grupo ecológico, quando ele surge, né? E a gente sempre usou muito o Salesópolis, era a gente muito pequenininho, todo lugar que a gente ia, para a gente explicar da onde a gente era, a gente sempre falava, nascente do Rio Tietê. A maioria não sabia, achava que era Minas, que é município terminado, né, em Polis, assim, tem um monte, né, em É, Minas. Então, eles achavam que era. Então, eu vejo assim que esse começo de despertar de um rio tão importante, esse debate em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, começou a motivar. E realmente foi no início, o Grupo Ecológico também é do início, né, de 80, junto com outros movimentos ambientalistas, era uma época efervescente, né, a gente ainda estava na ditadura, mas já tinha uma visão assim da parte mais democrática, né, da gestão democrática, e logo também, o que o Mário foi muito importante, o Mário colocou ontem, também a gente teve a questão da formação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, que você chegou a ser sim, presidente, nós Condema de 84, né? Então, assim, é uma coisa sim, rara, né? sim. E então, acho que esse debate nosso, essa questão aí, essa preocupação essa visão de não ter estrutura para receber tanto turista e também fazer uma gestão disso, porque é um local de importância pública, né? Então, realmente, nem a dona Terezinha podia arcar com esse ônus, né, de ficar lá, e também a gente tinha uma preocupação, porque começou a ser um movimento muito desorientado, de repente baixava lá 20 muito debatidas e importantes. Então, houve um movimento, muita gente, talvez, de Salesópolis, na época, não entendesse o que a gente estava falando, porque eu acho que, na época, é ecologista, né? Não é o termo ambientalista, né? Pareciam meio uns eco maluco, assim, pareciam umas É, pessoas vanguardistas. A minha mãe, inclusive, já tinha, ela professora de arte, tinha uma visão assim muito grande, às vezes ela não era entendida, né? Porque a pessoa tem uma visão mais à frente, né? Mas eu acho que foi um movimento bem bacana, foi a união então do grupo, do Condema, e aí essa sacada que a SOS teve de pegar recurso, desapropriar primeiro, já começar esse movimento mais forte, daí o Estado entrar e depois
virar o parque estadual, né? Então, acho que foi um movimento, na época, muito gratificante, era na época do Covas também, do governo, né? É um governo muito importante para essa gestão municipalista foi o Montoro, né? Que apoiava muito a visão municipalista. Então, acho que foi isso. Na época, foi dessa forma, e depois instituído o parque, também fizemos um grande movimento. Olha que legal, o próprio Condema fez um movimento junto ao Consema, na época, porque o Consema tinha pelas barragens, porque aí a gente entra num outro movimento, né? A gente começa um movimento da barragem do Paraitinga, que a princípio a gente era contra, né? Mas são 16 mil habitantes, que é 15 na época, acho, contra uma força do Estado e milhões de pessoas para abastecimento. Então, foi meio complicado, né? A gente não conseguia evitar. Aí fomos tentar, então, equacionar da melhor forma, tentar mitigar, né, as questões com o que a gente tinha de instrumento e ferramenta. Mas olha como é importante, por isso que as pessoas têm que se conscientizarem que participar do Conselho de Meio Ambiente é muito importante. Nessa época, em 97, que foi a implantação da barragem, né, do Paraitinga, Do depois Paraitinga. da barra do Paraitinga, que é um sistema, né? Foi do Paraitinga, Biritiba Sim. Mirim, do Jundiaí, nós ficamos com a porção, porção Paraitinga. Então, nessa época, também o Consema, como alguma questão, uma parte da licença, né, uma parte de contrapartida e coisas da licença aí do SPAT, né, que é o Sistema Produtor do Alto Tietê, que envolve essas 5 barragens, colocou uma determinação para usar o recurso na nascente do Biritiba, né? E aí a gente falou, poxa, mas a nascente do Biritiba é dentro do Parque da Serra do Mar. Então, tá super protegido, ela é lá no meio da mata. Não, vamos conversar, vamos aí se comunicar com o Consema, né, e colocar, olha, o Parque da Nascente do Tietê, ele precisa de recursos, ele precisa fazer um plano de manejo, ele precisa de, né, de dinheiro aí, Sim. de recursos para isso. E nisso, o Consema atendeu, olha, por isso que eu falo, gente, a gente não pode achar que a gente é insignificante, que a gente é Não. pequenininho, que o trabalho é muito grande, que é muito desafio. Tem que ter coragem, né? Como diz, boa vontade, coragem para ação aí no negócio. E eles vieram, fizeram toda uma visita, entenderam e mudaram o recurso e destinaram o DAE para investir aí no parque, né, no plano de manejo, que depois foi a Unicamp que fez, né? Ainda não foi implantado a conter, ainda não, acho que ficou muita coisa do plano, né? Que ainda não foi implantado, porque aí são recursos que a gente tem ainda que dispor novamente, né? Mas um bom tema a gente voltar depois a falar para a gente colocar Vou, mais infra naquele. já vou anotar para a gente bater esse papo. É, e uma das coisas também que, né, eu acompanho você, eu acho que a região, né, não só Salesópolis, mas a região, assim, quando a gente fala de resíduos sólidos, né, não tem como não lembrar de você. Você é uma referência, né, Solange? Eu acho assim, Eu brinco, por todos os municípios que você passou, por que você foi implantando, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? E os impactos que esse tema causa no Rio Tietê, né? sim, eu brinco muito, né? Acho que bom humor é sempre bom, né? Otimismo e bom humor não faz mal a ninguém, né? Pé no chão, né? E mãos à obra, mas Ah, otimismo e bom é. humor, né? Eu brinco assim que todo mundo, meus amigos sabem disso. Agora a gente não fala mais lixo, né, gente? Lixo é É, só o rejeito lá. Resíduo, mas falou em resíduo, lembra-se da Solange, sim. saneamento, resíduo, lembra da Solange. Mas é verdade. Então, assim, uma coisa, eu acho que isso envolve são várias questões aí que eu fui me dedicando à questão do resíduo, né? Iniciou lá em 2001, né? Porque aí eu só falando um pouquinho mais, só para dar um elo na minha história.
Fica à vontade. Até 2000, eu fui antes, né, quando eu me formei na faculdade, eu fui professora. Depois, acho que um curso que eu fiz que mudou minha vida foi um curso de pós-graduação e especialização, que eu, inclusive, ganhei a bolsa. Foi justamente projetos ambientais. Então, aí abriu assim um horizonte. Então, eu estudava ecologia urbana, estudava economia sustentável. Já começava tudo literatura estrangeira, né? Que não tinha, né? Mas, assim, foi excelente. Foi um curso dado pela USP, CETESB, e Secretaria de Meio Ambiente na época, mas muito bom. Então, isso abriu. E a partir de 2000, então, 2001, eu comecei a trabalhar em prefeitura. Nesse momento, estava iniciando um programa chamado Programa Nacional de Meio Ambiente, que a gente chamava de PNMA. E esse programa, ele vinha com verba do Banco Mundial, aí vinha para o Ministério do Meio Ambiente, que elegeu a área mais importante para usar esse recurso, a área metropolitana do Rio Tietê, do Alto Tietê, aqui, né, de São Paulo. Então, ele passou para a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo. E aí, eles vieram com esse programa com foco nos municípios do Alto Tietê Cabeceira, que era onde produzia água, e aí foi ter um olhar, o que é mais preocupante para essa bacia do Alto Tietê Cabeceiras, né? Que vem até Suzano aqui, né? Salesópolis, Biritiba, Mogi, Suzano, Ferraz, pô, essa nossa região que inclusive coincide com o Condemate, né? O Condemate é um pouquinho maior, né? Que ele pega Guararê, Marujá, Santa Isabel, Santa Branca. Mas a gente pega esse eixo. Então, Simone, nesse momento, a gente começa a entender então, o quê? E era muito participativo, né? Foi bem trabalhado isso. Era com a sociedade organizada, com movimentos, com grupos e com as prefeituras e o Estado. E aí, qual era a principal ação na nossa região? Resíduo, porque é poluição difusa, a gente vai tudo para dentro do rio, acaba, né, indo. Resíduo, e também tinha a questão de agrotóxicos já tinha a questão de uma meta de tentar diminuir, né, e aos poucos até retirar, é meio utópica, né, retirar total, mas do cinturão verde, que a lavoura aqui usa muito a questão de agrotóxico. Então, eram duas vertentes. E eu fiquei com a vertente de resíduos. Foi aonde eu conheci meu querido amigo, companheiro de lutas e de vitórias, Roberto Golfin, que é o presidente da Associação Nacional de Catadores, né? Então, a gente, nem tinha política, 2001, gente, não tinha nem política de resíduo aí, sabe? Então, São Paulo sempre é precursor, né? A nossa política de resíduo também é anterior à nacional. E aí a gente foi se debruçar, estudar e ver, e aí veio a coleta seletiva, a RISPAR, minha querida amiga também, referência nossa, né? Professora da universidade, consultora, estava junto nesse trabalho, outros técnicos, outros profissionais, então veio daí. E aí, na raça, sem recurso, eu nunca tive recurso para trabalhar, né? E assim, acho que eu sou a rainha das parcerias para tudo, né? A gente nunca teve recurso de prefeituras, a não ser quando eu trabalhei em Guararema, mas mesmo assim, não é recursos assim públicos, não é que nem o pessoal fala, né? Tem muito, mas também usa muito para várias coisas, né? Salesópolis já não é o caso, Salesópolis não tem, né? A gente está brigando aí para compensação financeira. Outro projeto nosso, né? Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho. Mas assim, então foi daí, sim. E aí a gente começou a formar, era um grupo inicialmente, Salesópolis não tinha catador, né? Era um momento que todo o material não era comercializado, não tinha ainda comércio para muita coisa, mas a gente começou aí instituímos a associação Ares já, então desde 2003, e aí viemos trabalhando. Aí 2005 já conseguimos daqui um FEIDRO, formamos o galpão, depois já conhecemos. Então assim, a gente foi pegando recurso daqui, dali e outro para lá e tal, e
sobra verba do PRMA, compra mais um caminhãozinho, o programa já dava, né, maquinário e caminhão, e aí a gente foi construindo junto, né, com todo mundo aí de Salesópolis. E então, esse programa, quando eu vim trabalhar em 2009, que o Marcelo Cândido me convidou para vir para Suzano, ele também fazia parte, né? Tinha também no PNMA, então eu também ajudei a reestruturar aqui, fizemos central de triagem, deixamos tudo ok. Aí volto para Salesópolis lá, né? A gente dá continuidade, depois fui convidada para Guararema também para montar a cooperativa, que hoje está lá. Eu sou madrinha deles também, que é agora a Recicla, que está de vento em popa lá. E de volta aqui em Suzano, né? Eu fico percorrendo aqui. Hoje também nossa cooperativa querida Univense está aí reestruturada, galpão, tudo certo. E agora ampliamos bastante, a gente acabou de ficar pronta, inaugurar, ainda a pandemia atrasou, né, um pouquinho, mas a gente está com outra central aí imensa. Então, acho que fica aí a dica, né? Trabalhar com coleta seletiva solidária, né? O catador é a melhor pessoa que sabe fazer o trabalho com uma perfeição aí, e ele valora isso. Para ele é muito valor. Então é diferente você contratar uma empresa que coleta. A empresa que coleta, quanto mais ela coleta, para ela melhor. Ela joga no aterro, ela ganha para isso. E o catador não, ele volta para a economia circular. Outra coisa que a gente precisa começar a estudar, pesquisar, entender o que é essa economia circular. Sair da economia linear e vamos para a economia circular, que é para sustentabilidade. Nossa, maravilhoso. Olha lá. Falei? Não errei quando eu falei que você é referência. Não tem como negar, viu, Solange? Não, Nossa, você deu uma aula agora, assim, muito gostoso. Muito bom. E você até comentou agora do... Pode falar, pode falar. Não, eu ia só colocar que a gente, no Condemate, a gente tem a Câmara de Gestão Ambiental. A gente é uma família, gente. É assim, um tratamento assim de irmãos ali. Tem hora que é pai, mãe, né, filhos, irmãos, né, primos, mas assim, a gente está fazendo um trabalho muito legal também na área de resíduos, né, um dos projetos. A gente está sendo piloto aí do governo do estado e para essa questão. E também, por conta desse trabalho, a gente conseguiu que a FABAT, né, que o Hélio vem amanhã, né, ele vai contar disso. Sim, o meu tá convidado. Muito legal. Isso, o Comitê de Bacias, a FABAT, está aí coordenando esse trabalho do plano de resíduo regional, né? A gente tem que evoluir, a gente não pode ficar na mão de aterros privados, e só consegue resolver isso junto. Regional, cada município não consegue resolver sozinho, porque primeiro que não tem recurso, e nós somos a área de proteção de mananciais, né? A gente não pode implantar coisas aqui. Sim. Você é adjunta na coordenação da Câmara Técnica de Gestão Ambiental, né? E Desenvolvimento Sustentável do Condemate. Para quem não sabe, o Condemate é um consórcio de desenvolvimento dos municípios do Alto Tietê. Quantos municípios são, Solange, mesmo? Agora são 12, que a gente, 12, que agora a gente integrou Santa Branca. Tá muito legal, né? Porque assim, o Alto Tietê já tá tão... É que assim, eu acho que o consórcio, agora ele é executivo, né? Então o consórcio, ele pode fazer compras, contratar projetos, tanto que agora participa de projetos aí, pode contratar, participar para FEIDRO, né? Então, isso e também politicamente, eu acho que ele vem num caminho bom, né? Ele está fortalecendo aqui o nosso Alto Tietê Cabeceiras, sem ter esse problema de política partidária, né? A gente vê que é uma união aí dos prefeitos em prol das melhoras aqui para a nossa região. E aí, tanto que até Santa Branca, que nem era, né? Nem era da bacia aí, nem era da região metropolitana do Alto Tietê, né? Que a gente está divisão aqui nossa leste, ele também entrou. Então, hoje são 12 municípios. Eu sou adjunta, o Daniel, secretário do Verde de Mogi, que é o coordenador, né?
e a gente está junto lá, mas o Douglas de Salesópolis muito ativo participa, todos os outros representantes aí, nossos aqui da região, participam dessa Câmara também, de gestão ambiental. Ah, que legal. Bom saber, eu não sabia de Santa Branca, agora em primeira mão, estou sabendo. Antes era 11, né? 11 municípios. Deixa eu até só, eu estou vendo aqui, tem o pessoal perguntando se pode fazer pergunta. Eu vi que acho que é Renan. Renan, se você quiser enviar a sua pergunta, por favor, sinta-se à vontade, está aberto, viu, gente? Como eu falei no início, vocês podem nos enviar comentários, perguntas, e aí depois eu vou pegando aqui e vou passando para a nossa convidada, para Solange, tá? Há um tempo, acho que não sei, tem acho que 30 dias, um tempinho atrás, eu vi uma notinha de que você assumiu a coordenação do subcomitê da Bacia do Alto Tietê Cabeceiras, né? Tal indicação, ele teve um aval dos municípios, da sociedade civil, né, do governo do estado. Como que você avalia esse novo desafio? É muito bom. Como eu te falei, né, eu sempre... Há 21 anos eu estou no Comitê de Bacias. Eu acho muito importante a gente que é da área ambiental ter essa visão de gestão por bacia, né? Tem muita coisa a avançar, mas a gente anda avançando bem. É o seguinte, o Comitê de Bacias é um colegiado que ele é da região metropolitana toda, né? Então, tem 39 municípios que participam. Mas ele é dividido em 5 subbacias, né? Então, eu tenho a bacia aqui do Alto Tietê Cabeceiras, a bacia do Billings, da Guarapiranga, Pinheiros Pirapora, Juqueri Cantareira. Então, cada uma tem sua especificidade, né? Então, quando a gente fala em Salesópolis, todo mundo já ouviu falar, lei específica de mananciais, lei específica, né, que criou a área de proteção e recuperação de mananciais dessa região do Alto Tietê Cabeceiras, né? E aí, essa questão é o seguinte, daí ela... Mesmo, como é que eu vejo isso? Os assuntos que a gente conversa e debate lá no comitê, que nós já fazemos parte, né, todos os municípios fazem parte, ela também é necessário vir mais perto aqui da sociedade, das comunidades, para debater. Então, na verdade, o subcomitê é um braço para a gente trazer para mais perto o debate que é importante aqui, porque também não vai pegar a população daqui e levar lá em São Paulo, lá para... Né, hoje em dia essas discussões estão online, né? Até democratizou a participação, para viajar tanto. Mas assim, então essa é a importância. Então, eu não vi, lógico que a gente tem que organizar agendas, mas assim, hoje a FABAT, que é a Fundação Agência de Bacias, ela é o braço executivo do comitê. Então, todo aquele trabalho de ata, sabe essa coisa bem trabalho, ata, convite, relatórios, ela nos dá toda essa estrutura. Então, realmente, fica mais para você coordenar. Então, por que a gente achou importante pegar? Nós aprovamos vários projetos no FEIDRO, agora, né? Desassoreamento de rios, aqui em Suzano, em Mogi, em Itaquá, em Poá, na região toda. Então, a gente tem a questão da compensação financeira, né? Que a gente está aí, logo já vai terminar, né, o projeto a gente vai apresentar em breve, as minutas, as novas propostas, então, para debater. A gente tem aqui em Suzano, por exemplo, estamos construindo a lei específica da Bacia do Guaió. Então, são muitos assuntos que precisam estar mais próximos dessa comunidade. Então, o plano de resíduos que a FABAT está fazendo, vamos ter que discutir aqui. Então, na verdade, foi um braço de trabalho, né? Porque eu sou membro já do comitê, até represento Salesópolis ainda no comitê, que é uma parceria nossa aí, né? Porque de apoio, mas aí o Douglas já está se inserindo, o pessoal já está vindo, participa junto, logo eles vão andar sozinhos aí, né? Mas a gente vem. E assim, é importante a gente estar, mas eu não, é por isso que acho que foi importante a gente, hoje, como a gente falou, o Condemate, a Câmara de Gestão, a gente é muito junto, participativo, trazendo também o
o subcomitê para nossa coordenação conjunta, a gente vai ganhando força, que na verdade são entidades diferentes, né? Então a gente consegue avançar com isso. Então a gente também faz parte do conselho gestor da APA, que é o conselho que faz aí a gestão toda essa região de várzea, do Tietê tão complexa também. É importante, quando a gente está na gestão ambiental, participar desses fóruns, né? Ocupar esses espaços, ganha mais força, né? O que a gente precisa fazer. Sim, sim. Deixa eu só dar uma olhada, que parece que me mandaram uma... Ó, o Lucas Alonso, ele pergunta, o que falta para Salesópolis ter o PSA? Salesópolis tem PSA, né? Salesópolis tem a lei, né? Tem o programa de produtor de águas. O que está faltando é recursos, certo? Para alimentar o fundo que vai pagar o PSA. Então, a regulamentação foi feita quando eu voltei para Salesópolis em 2013, a parceria extremamente importante da TNC junto, né, que tem toda a expertise para o pagamento. Então, esse programa ele é vigente, ele existe, só que como Salesópolis é um município muito pobre mesmo, ele é o de IDH mais baixo da nossa região, a arrecadação é baixíssima. Então, ele sozinho, o município sozinho, não consegue pôr recurso no fundo para pagamento desse PSA. Então, falta isso, faltam esses instrumentos. Então, talvez a compensação financeira, né? Estamos brigando, é difícil, viu, dividir a fatia, ninguém quer abrir mão, né, das suas fatias aí para pagamento do justo, né? Compensação por área de manancial é a questão justiça social, né? A questão ambiental mesmo. Então, falta isso, falta recursos, né? Que podem ser de empresas, pode ser de outros mecanismos, mas falta recurso para o programa deslanchar. Existir, ele existe, regulamentado certinho, é isso. Ah, legal. Tem uma pergunta que eu fiz pro Mário ontem, e até achei engraçado quando ele respondeu, que depois eu pensei, falei, nossa, é verdade, né? Que eu tinha perguntado para ele, né? Com esse momento que a gente vive hoje, né? Com essa questão da pandemia, e a gente escuta diversas opiniões, né? Assim, a seu ver, né? Essa pandemia, ela vai trazer uma conscientização? Você está sentindo isso? Você acha que a população vai se conscientizar? O que você espera? Ah, eu até brinquei, eu falei, o que você espera desse novo mundo pós-pandemia? Ele assim, novo para quem está chegando atrasado. Eu adorei. Não, quem é ambientalista de carteirinha, a gente está sempre lá na frente pensando, né? Mas assim, para isso eu sou cética, eu acho que eu sou o que eu estou vendo, Simone, é que quem já tinha um grau de conscientização, que tinha alguma coisa, melhorou. Está refletindo, tal, melhorou. Mas, por outro lado, não tenho... O ser humano está bastante complexo aí, né? Eu ainda não estou vendo um movimento interessante nessa parte, porque a gente ainda está vendo aí tudo igual, né? Pelo menos os dados, né? Eu brinco sempre com a minha equipe, né? Dados e fatos para a gente poder conclusão, porque assim, a gente não acha nada, né? A gente tem algum parecer em cima de dados e fatos. Então eu vejo o seguinte, que sim, quem já tinha, talvez era assim, tinha uma leve queda, já achava interessante o assunto, refletia um pouco, já tinha alguma simpatia, né? Já era meio simpatizante, tá fortalecido, talvez esse momento foi reflexivo para isso e pensar. Eu acho que a maioria das pessoas ainda não entendeu que toda essa pandemia é causada, bem como as mudanças climáticas, pelo desequilíbrio, por esse desenvolvimento maluco, econômico maluco, né, sem pensar nas gerações futuras realmente, né? Então, assim, eu não tô vendo nenhum movimento grande por conta da pandemia, aliás, né, tá coincidindo a pandemia com a tristeza absoluta
de ver o governo, as questões do governo federal, as questões como que o meio ambiente está regredindo, está sendo aí destratado, está sendo boicotado, qualquer sinônimo aí que referente a isso, né? A minha mãe ainda colocando esses dias, a gente conversando aí pelo WhatsApp, no grupo que a gente tem, falando que a gente não consegue abrir, gente, as imagens dos animais queimados, de mesmo. tudo, porque não dá. E a gente não merece também ver isso, né? Nós, assim, não merecemos, não, porque a gente trabalha pelo o contrário, né? Então, eu não vejo nada nesse sentido, porém, tô vendo, talvez seja ainda pouco, mas eu tô vendo surgir, tô ficando feliz aqui em Suzano, eu estou vendo surgir alguns movimentos, alguns coletivos, uma organização da sociedade, pessoas já mais voltadas a isso, querendo se organizar, que é uma coisa que eu sinto muita falta. A gente falou, eu fui de grupo ecológico, teve o grupo ecológico, né, a gente foi de outro, minhas amigas da Biobras, de Mogi, e outros movimentos, né? E aí deu uma parada, e a gente falando do Condema, por exemplo, do Condema aqui, a gente não conseguia achar entidades ambientalistas na região também. Então, talvez nisso pode ser que surja alguma coisa, tá? Mas assim, não tô sentindo muito ainda isso, não. Não tô, nesse ponto, não tô tão otimista, não. Tá joia. Só para dar o Hélio mandou um oi para você, colocou lá Solange, o Hélio Suliman, o meu convidado de amanhã, já colocou. O Lucas agradeceu, né, da resposta. E o Pandori, ele pergunta, originalmente sinuoso, agora retificado, como fica a posse das áreas que eram leito do rio? Então, na verdade, depende de quando, né? Porque, então, a gente tem, olha só, né? O rio, ele é a origem de uma cidade no mundo, né? Se você estudar história, você vai ver que sempre os povoados, né, começam e iniciam do rio, para ter água, porque senão não tem como, né? E aí, num primeiro momento, é lindo, é justo. Aí a gente falando do nosso Tietê, né? Desordenado, isso começa que São Paulo também tem uma história interessante, porque depois da chegada do café, até a chegada do café, então até 1850, a história de São Paulo, em número de população, ela vem tão devagarinho, né? Ela vem devagar, é um município, é um local que você precisava subir a serra para você chegar, até a muralha é uma série muito legal, né? Tem fazer propaganda aqui, tem na Globoplay, mas quem não conhece a história de São Paulo, é brilhante esse trabalho, né? Mostrando como é diferente São Paulo do Rio de Janeiro, da Bahia, de Salvador, por conta disso. Ele demora muito para se desenvolver pelas dificuldades, né? E o Rio Tietê, então, é usado pelos bandeirantes, aquela história toda. Mas aí, depois da chegada do café, e na sequência, emenda, né, a questão do café de São Paulo crescer com as mansões, com recursos e tal, mas e depois vem na história com a quebra da Bolsa, aquela história toda de 29, e depois todo mundo vem, depois tem a imigração e tal, e tudo, e dá um boom em São Paulo, né? Então não dá tempo desse planejamento, e aí o esgoto vai tudo para dentro do rio, para dentro da água, e é isso, e o rio muda de situação. Em vez dele ser o provedor do município, da cidade, do local, ele é o canal de esgoto, né, de dejeto e vai. Então ele muda essa classificação. Depois, e nessa época, junto mais ou menos, vem também com aquela ideia de urbanismo, não sei da onde isso, né? Acho que talvez era a área mais plana, não sei que ideia que era, de fazer as avenidas grandes, tudo em fundo de vale, né? Talvez seja, né? Porque já a várzea é planície, né? Então, assim, sem nenhuma relação de estudar a questão sistêmica do local, né? Tão necessária a várzea, né, para a produção
para a própria vida, né? Não só do rio, como da mata, da região, da biodiversidade. Então, aí retifica. Só que isso já acontece um tempo muito atrás, né? Então, de quem é? Então, hoje, o que foi retificado dificilmente vai voltar a ser meândrico, né? E aí, hoje, o que é meândrico, a gente tem, de acordo com a APA, da Várzea do Tietê, o cinturão meândrico, que ele é bastante restritivo, você não pode fazer nada no cinturão meândrico, né? Que seria a metragem em torno dos meandros do rio, né? Não é só a PP de 30 metros, ela é Sim. maior. Mas eu não sei se eu respondi, mas assim, uma coisa que foi lá atrás, retificou, usou e todo mundo fundo de vale, né? E hoje o que sobrou tem uma certa proteção, né? Não pode fazer nada. Se fizer, tá, tem que fiscalizar e tal. Tá joia. Eu até a gente já tá, olha lá, pra você ver, como eu falo, quando a conversa é boa, o tempo, ó, a gente só tá agora com 10 minutos. Eu vou fazer a última perguntinha que me mandaram, e aí eu te dou 5 minutinhos. O seu colega Hélio falou assim, depois dos 2 convidados, eu não vou, amanhã eu nem vou aparecer. Não, senhor, viu, Hélio? Amanhã eu estou aguardando você às 15 horas. Já até vou convidar os que estão assistindo. Isso, às 15 horas, com Hélio Suliman da Fabate. Você não pode faltar. O convite já está feito a todos aí, viu, Hélio? Nada de fugir. Vou fazer agora a pergunta para Solange, a última, gente, por conta do tempo. O Renan Márcio Ferreira, ele pergunta assim, você acha viável que empresas privadas assumam a responsabilidade das cooperativas de catadores ou não é viável financeiramente? Não é viável conceitualmente, tá? Então, a gente precisa entender, primeiro, a política nacional de resíduos, né? Então, vamos lá, voltando um pouquinho. Foi uma luta, né, do movimento dos catadores para serem reconhecidos. Então, hoje, desde a política de 2010, né, da Política Nacional de Resíduos, eles foram reconhecidos como um trabalho, né, como profissão. Então, catador de material reciclável é uma profissão. Então, a viabilidade, então a prefeitura para fazer o convênio, para fazer a parceria pela legislação, inclusive na lei de licitação, né, ela dispensa licitação, né, com cooperativa de catadores. Então, a empresa, ela tem seu lugar, né? Então, assim, pensando no sistema que é da questão de resíduos, o município é o gestor, é ele que define, dá diretrizes, como é que vai ser a gestão dos resíduos dentro do seu município, até de gestão integrada, né? Não só resíduo doméstico dos recicláveis, mas resíduo da construção civil, resíduo de saúde, resíduo pastoril, se for caso do qualquer, né, a situação do município. Então, não dá para a gente misturar as instâncias. Então, a cooperativa é um ente e é ela que é o que vai fazer a parceria para fazer a questão da triagem, a questão do enfardamento, do preparo, da venda desse material de volta para a empresa, né, de volta para a indústria, para fazer essa economia circular, né, fazer esse giro. Então, as empresas hoje, elas podem sim participar, mas dentro de um sistema que cada um tem o seu local, né? Então, quando a gente fala de resíduo reciclável de doméstico, a gente fala de catador e a gente fala de cooperativas de catadores. Hoje a gente, inclusive, está trabalhando aqui em Suzano num programa de catador avulso, porque não é nem todo catador também que está trabalhando em cooperativa, né? E a gente está aí junto com a ANCAT, né, com a Associação Nacional dos Catadores, nesse trabalho de entender qual política pública que a gente constrói junto para os catadores. Então é importante a gente entender isso, né? Tem uma lei, a Lei de Cooperativas de Trabalho, uma lei do Suplicy, de 2012, que é o que a gente usa hoje para apoiar, que é a cooperativa de trabalho. Hoje pode iniciar uma cooperativa com 7 pessoas, né, para depois ir crescendo. Então, acho que ficou bem claro, né,
cada um na Sim. sua. Nós temos dentro do Condemate assinado uma parceria de cooperação técnica dos municípios do Alto Tietê com a ANCAT, para ter coleta seletiva solidária. Nossa, Solange, olha, eu tô tão triste que tá acabando o nosso tempo, sério. Foi uma conversa, eu falo, foi tão gostoso, fluiu tão bem, que eu olhando o relógio, eu falava, gente, não é possível, esse negócio aqui isso aqui, ele tá correndo mais rápido. Tempo é relativo. Que delícia. Tempo realmente é relativo. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, né? Eu fiquei muito feliz, você sabe, eu estou conversando com você já tem um tempo, né? Nessa nossa. E que delícia! Fica aqui registrado também que eu vou procurar vocês para próximas, né? Próximas atividades. Eu adorei, foi muito bom. Quero agradecer o pessoal, né, que está aí acompanhando. O pessoal está dando parabéns, viu, Solange? Adorou, né, mandando um abraço, agradecendo. O Renan agora acabou de agradecer, ter respondido a pergunta dele. Então, eu só tenho a agradecer. Muito bom, adorei. Eu tinha certeza que ia ser uma tarde deliciosa. Manda um beijo para sua mãe. Não sei se ela está assistindo. Acho que ela não tem Instagram ainda, ela é moderna nas tecnologias, mas Instagram ainda acho que ela não tem, ela vai assistir mais tarde. Tá joia, manda um beijo. Eu também queria agradecer muito, agradecer a vocês, agradecer a todos. O Hélio, tivemos na reunião a manhã inteirinha juntos, tá? Acho que muita coisa que a gente fala é isso, e estou à disposição, acho que isso foi bom que a pandemia trouxe. A gente já tinha essa tecnologia e usava pouco, né? E ela é muito democrática, é educomunicação, né? Educação ambiental na veia. Sim. Tá bom. E lembrando que amanhã eu vou estar com o seu colega, o Hélio Suliman, falando um pouco sobre a popularização do comitê de bacia, que acho que é um tema também muito importante, né? Para a gente desmistificar, né, às vezes algumas coisas, comitê de bacia não é meu assunto, né? E mostrar o quanto é importante para a sociedade. Isso. Então amanhã aqui a gente vai estar batendo um papo com ele. Muito obrigada. Vou convidar a turma que está aí assistindo, que ainda não seguiu a página do Museu da Energia, para seguir. Você viu? Olha que delícia. Só toda semana assunto gostoso, né? Tem ações, novidades. Então, isso, muita informação. Então vai lá, gente. Curte a página do Facebook do Museu da Energia, se inscreve no YouTube, acho que vale muito a pena, viu? Muito gostoso. Obrigada. Mais uma vez, Solange, também. Muito obrigada. Beijinho, gente. Todos, tchau. Viu? E vamos aí, viva o nosso Tietê, tá bem? Parabéns. Tá joia. Tchau, gente. Uma boa tarde.